Maravilha. Bom, sem mais delongas, irmãos, nós estamos entrando numa série nova chamada Mistério e Movimento. E para a mensagem de hoje nós iniciaremos com um breve vídeo de testemunho. Então, se o pessoal da mídia puder me ajudar aí. Por muito tempo, eu ouvi falar do amor de Deus, né? Meu pai, minha mãe tinham contado, mas acho que experimentar e ter essa convicção é diferente. Então, naquela mesma tarde, ali na sala de oração, eu fui ministrado pelo Senhor em relação ao amor dele, onde com todas as minhas falhas, todos os meus erros, eu fui questionar como ele poderia ainda estar me amando. E naquele momento eu comecei a chorar, eu chorei por horas e eu tenho certeza que naquele momento eu fui marcado e a partir daquele momento eu comecei a caminhar com fé, tendo a convicção de que o Senhor continua me amando, de que o Senhor me ama, independente do que eu faço, Ele ainda estará de braços abertos para me receber, para estar ali me amando. Filha. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos também... Estão me ouvindo aí atrás? Maravilha. Se puder subir um pouquinho o meu volume. Hoje pela manhã nós tivemos a pregação da pastora Milka com o tema Deus e Espírito Santo. E eu quero recomendar que depois você tire um tempo para ouvir essa mensagem, porque eu acredito que ela acaba nos ajudando a fundamentar toda a série. Amém? Deus e Espírito Santo. Ela trabalha ali a doutrina do Espírito Santo, a pessoalidade do Espírito, como ele age. Foi uma mensagem fantástica e que bacana. Nessa série, irmãos, antes de cada mensagem nós teremos um testemunho desse, de pessoas que foram marcadas por uma experiência com o Espírito Santo. Amém? Maravilhoso. Da onde nasceu essa série, irmãos? Nós somos uma igreja carismática, certo? Essa é a nossa definição. Nós nos definimos, a nossa identidade confessional, nós somos uma igreja carismática. E o que significa ser uma igreja carismática? Bom, eu vou utilizar aqui uma fala do reverendo Craig Keener, definindo, ele se define como carismático. Ele diz assim: bom, carismático é todo aquele que, crendo nas Escrituras, crê na continuidade dos dons espirituais, mas que não pertencem a nenhuma denominação estritamente pentecostal, ou que nasceu dentro do movimento pentecostal. Exemplo, as Assembleias de Deus. Amém? Então, nós somos uma igreja que temos e valorizamos uma doutrina histórica, cremos na continuidade do Espírito Santo, mas nós, enquanto Igreja Édenes, não estamos debaixo de nenhuma estrutura denominacional pentecostal. Portanto, nós nos definimos como igreja carismática. Dentro do carismatismo histórico, é possível perceber algumas ligeiras diferenças em relação ao pentecostalismo. Amém? Diferenças essas que é possível que a gente pontue em um momento ou outro, ainda que elas não sejam, vamos dizer assim, tão relevantes. Amém, irmãos? Então somos uma igreja carismática. E enquanto igreja carismática, irmãos, é importante que nós tenhamos uma doutrina firme acerca do Espírito Santo, de como ele se move e como os dons são manifestos em meio à igreja. Como igreja carismática, nós cremos que o Espírito Santo está atuando, compartilhando dons, atuando de maneira poderosa, e nós somos marcados por essa presença. Nós acabamos de escutar um testemunho, escutaremos outros ao longo da série, de pessoas que tiveram experiências. E aqui vem o nome da mensagem de hoje. A mensagem de hoje nós trabalharemos justamente isso: experiência carismática. Repete bem forte comigo: experiência carismática. A palavra carisma vem do grego carismas, e essa expressão carismas é a palavra utilizada para designar dons. Ela vem desse prefixo caris, que é derivado de graça. Então, quando falamos sobre experiências carismáticas, estamos falando de experiências com o Espírito, que são dadas por Deus, que são presentes de Deus, e que tomam forma aí de manifestações diversas. Agora, irmãos, enquanto igreja carismática, nós aqui, Igreja Édenes, ao longo de 7 anos, nós passamos por períodos de manifestações distintas. No primeiro, no segundo ano, no terceiro e no quarto ano, no quinto, no sexto, e chegamos no 7º ano. E é importante que nós, como igreja, tenhamos a sensibilidade, a maturidade de reconhecer as experiências legítimas, de entender a doutrina que sustenta a ocorrência dessas experiências. Amém, irmãos? Do valor dessas experiências, de quais são os perigos de experiências nos dias atuais. Infelizmente, muito do que se vê na nossa nação
infelizmente, eu digo isso com pesar no coração, de igrejas que creem no poder de Deus e na manifestação do Espírito Santo, infelizmente incorre em emocionalismo, incorre em estereotipos, acabam levando pessoas a um tipo de, como eu posso dizer, manifestações bem infantis, sabe? Pessoas que não estão sabendo diferenciar o que é legítimo do que é manipulação. Então é dever nosso, enquanto igreja que acredita, que crê, que se move com o Espírito Santo, ter algo bem fundamentado, para que nós tenhamos a liberdade de perceber o Espírito, reagir ao Espírito e dar validade às experiências que acontecem no nosso meio. Amém, gente? Glória a Deus. Então eu creio que ao longo desse mês, Deus estará trabalhando conosco, o nosso fervor, a nossa busca, a intensidade da nossa fome e da nossa sede em relação aos atos do Espírito Santo da nossa igreja. Glória a Deus. Muito bem, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler ali, começar em Isaías capítulo 63. Nós vamos fazer uma leitura significativa. De Isaías 63, do verso 15, e nós iremos até Isaías 64, verso 12. Então é importante que você preste muita atenção. Se você pudesse se colocar de pé nesse momento. Isaías 63, nós vamos ler a partir do verso 15. E nós leremos até o 64, 12. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanhe ali no telão. Mas por favor, acompanhe a leitura. Porque aqui nós vamos perceber, nós vamos ler um clamor profético, para que Deus atuasse, para que Deus então se aproximasse de novo, como nós cantamos agora há pouco, mais uma vez. E nós vamos nos atentar à intenção de Deus e à intenção do coração daqueles que buscam a Deus nessas circunstâncias. Isaías 63, 15 diz assim: olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos, e endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar, depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. Isaías 64, verso 1. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti, pois quando fizeste coisas tremendas, atenção aqui, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades.
olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto, até Sião virou um deserto, e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo, e tudo que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Feche os teus olhos. Vamos orar por um instante. Aleluia. Aleluia, Pai. Desejo no nosso coração nessa noite, Pai, é que nós sejamos atingidos pela Tua presença, assim como a nossa cidade está sendo atingida por essa chuva agora, Pai, de maneira intensa, de maneira contínua. Sabe, Senhor, nos toca nessa noite, Pai, com a fluidez do Teu Santo Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, abertos a isso, desejosos por isso. Senhor, nós como seres humanos somos falhos e somos imperfeitos também nas nossas expectativas. Por isso eu te peço dessa noite, Pai, alinha as nossas expectativas, para que elas estejam centradas, concentradas no Senhor e na Sua presença. Senhor, que nós sejamos capturados pelo Teu Santo Espírito nessa noite. Nos envolva, Senhor, em uma atmosfera distinta, de graça, de poder, de profundidade. Senhor, a Tua palavra traz registros para nós, de inúmeras circunstâncias, onde o Senhor especificamente derramou do Teu Santo Espírito, marcou o Seu povo, trouxe renovo, trouxe cura, trouxe libertação, trouxe restauração, trouxe resposta. Senhor, são incontáveis as experiências marcantes com a Tua presença, e nós estamos aqui, Senhor, como Teu povo, humildemente clamando: faz de novo no nosso tempo, faz de novo na nossa igreja, faz de novo nas nossas famílias, faz de novo nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nós queremos provar uma vez mais das águas profundas do Teu Santo Espírito. Senhor, nós não queremos idolatrar os sentimentos, também não queremos ser saudosistas de tempos que já passaram. Senhor, nos livra do enrijecimento dos estereótipos, e também nos livre, Senhor, de tentar tornar burocrático aquilo que é violento, aquilo que é carregado de liberdade, que é o vento do Teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para uma experiência natural. Então nos marca nessa noite, Pai, nos marca nessa noite. Querido, você pode começar a orar ao Senhor agora do seu lugar, de não apenas me ouvir agora. Se você puder, erguer as suas mãos e começar a clamar pelo Senhor, a clamar pela presença do Senhor. Sabe, talvez você não fez isso hoje, ou talvez não faz isso há muito tempo, mas peça pelo Espírito Santo para te marcar essa noite, da maneira como Ele quiser. Nós não somos a causa da visitação do Espírito, mas nós podemos ser encontrados nessa visitação sedentos, famintos, sensíveis. Sabe, fale com Ele. Talvez você não está acostumado a esse tipo de oração, ou talvez é a primeira vez sua em uma igreja. E eu quero te desafiar nessa noite a dizer: Senhor, me marca com a Tua presença. Coloque isso diante dEle. Talvez você seja uma pessoa mais contida no que diz respeito a manifestações. Eu também sou. Mas vamos cruzar essa linha hoje, de maneira corajosa, de maneira ousada e também responsável. Mas vamos clamar ao Senhor: nos marca nessa noite, Espírito Santo. Nos marca nessa noite, Espírito Santo. Vamos, igreja, coloque intensidade nas suas orações. Vamos, igreja, coloque sua fome nas suas palavras, coloque sua sede nas suas palavras, em nome de Jesus. Em nome de... O toque do Espírito Santo é capaz de fazer acordar aquele que estava completamente adormecido, é capaz de colocar em movimento aquele que estava estagnado. Um toque do Espírito é suficiente para que aquele que estava aprisionado pelas amarras do pecado seja livre, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, nos marca nessa noite. Essa é a nossa oração.
Sabe, Senhor, nos ajuda a não entrar em distrações. Nos ajuda, Senhor, a sermos tomados nessa economia da atenção, tomados por concentração máxima para onde o vento está soprando. Essa é a nossa oração, nos marca em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pode sentar. Aleluia. Só para eu me certificar, os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Vou tentar falar num volume um pouquinho mais alto e um pouco mais devagar. Glória a Deus. Para não confundir com a chuva. Maravilha. Irmãos, quando nós falamos sobre experiências sobrenaturais, é importante que nós tenhamos o respaldo das Escrituras acerca da ocorrência dessas experiências. Quando nós atribuímos ao Espírito Santo um caráter de divindade, de Deus, nós estamos considerando que o Deus Espírito Santo deve ter primazia no nosso culto, deve ter primazia nos movimentos que acontecem dentro da realidade da igreja. Há um autor muito conhecido chamado Francis Chan, um avivalista da nossa geração, e ele escreveu um livro chamado Deus Esquecido, onde ele fala da negligência que muitas das vezes a igreja tem acerca da divindade do Espírito Santo. E isso é possível de se perceber, como ele coloca neste livro, na maneira como nos esquecemos da liderança do Espírito, de que ele deve ter primazia nas ações, de que é ele quem deve conduzir. Então, quando falamos sobre experiências, estamos falando sobre experiências legítimas que são conduzidas e levadas pelo Espírito Santo. Agora, é importante de se lembrar, nós somos uma igreja bíblica, e por sermos uma igreja bíblica, nós necessitamos, e isso é uma exigência do Senhor, ter anteparo bíblico, para que nós possamos dar vazão às experiências. Quando nós falamos sobre o Espírito sendo derramado, é importante destacar, irmãos, ainda que seja do agrado de Deus que nós o louvemos, que nós venhamos a entoar em cânticos, hinos, ainda que seja da vontade de Deus que nós venhamos a nos reunir e orar ao Senhor, ainda que seja completamente essencial levar uma vida de arrependimento ao Senhor, é importante entender que nenhuma dessas ações, inclusive o que é essencial, que é o arrependimento, é suficiente para fazer de nós a causa da visitação de Deus. O problema de muitos locais que superalimentam a questão das experiências em detrimento da doutrina, é porque coloca o homem ou a igreja em uma postura causadora, provocadora da visitação de Deus. E nós não somos o causador das visitações e por conseguinte das experiências. Amém? A possibilidade de perceber a presença de Deus, a possibilidade de sermos marcados por Deus em experiências sobrenaturais, é literalmente um presente dado por Deus. O que nos é instruído pelas Escrituras é como nós podemos e devemos ser encontrados por Ele. Porque a palavra deixa muito claro a transformação que acontece com aqueles que, sendo encontrados, visitados pelo Espírito, estavam em posição humilde, arrependida, sensível e com fome diante de Deus. Estes que são encontrados, quando o Senhor nos visita, são transformados, provam de coisas gloriosas. Mas aqueles que, quando, por vontade divina, são encontrados pelo Senhor em manifestações sobrenaturais, em uma posição de descaso, indiferença com o Espírito Santo, ignorando a realidade do Espírito, vivendo deliberadamente em pecado e se esquecendo do Senhor, quando a visitação chega, talvez ela não tenha um caráter transformacional, como com outro grupo que eu citei. E por vezes o que poderia ser festa, acaba se transformando em um peso. Ser confrontado pela glória de Deus, ser confrontado pela realidade da presença de Deus. Então atenção, nós não somos a causa da visitação do Espírito. Quem entendeu, diga assim, amém. No entanto, existe uma maneira que Deus espera que nós sejamos encontrados. E o nosso papel é encontrar essa rota, é desejar por mais o Senhor. O desejo legítimo de buscar perceber a presença de Deus é possível de ser testemunhado ao longo das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse.
É possível perceber que quando encontros sobrenaturais acontecem, existe uma finalidade, existe um propósito. Desde a contemplação da beleza e da presença do Senhor, até uma finalidade de cooperação direta com o corpo de Cristo, desdobrando no senso missional da igreja. Uma igreja bíblica que busca pela doutrina não é uma igreja que está alheia à realidade da presença de Deus e da possibilidade de experiências de visitação. Amém, irmãos? Como igreja carismática que somos, cremos que o mesmo Espírito Santo, que provocou grandes e impactantes transformações e visitações ao longo do livro de Atos, é o mesmo Espírito que continua agindo e que é possível de nos visitar uma vez de novo. Cabe a nós, domingo após domingo, e digo domingo por ser o dia do Senhor, o dia que nos ajuntamos, reunir as nossas expectativas, reconhecer que elas são falhas, para que Deus então modele a expectativa correta, centrada na presença dEle, e dessa maneira nós possamos ser marcados uma vez e outra vez e outra vez pela presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então não estamos aqui para dizer que a experiência é pela experiência, que estamos aqui apenas para ter uma experiência que toque as nossas emoções, que mexam com os nossos gestos, e que saímos daqui como se nada tivesse acontecido. Não estamos falando sobre isso. Quando falamos sobre experiências carismáticas, é importante que nós nos atentemos a 3 grandes perigos. Se você está tomando nota, é importante que você anote. Quais são esses 3 grandes perigos? O primeiro, o perigo do emocionalismo. E muitas pessoas desacreditam das manifestações do Espírito. Muitas pessoas hoje descredibilizam movimentações legítimas do Espírito por conta do emocionalismo. Eu diria que é um dos principais males da nossa geração. E consequentemente é esse emocionalismo que vende, que é marqueteiro. E esse emocionalismo ele tem um grande problema. Ele pode até iniciar na busca a Deus, mas ele faz da emoção o centro da adoração. Amém? E isso é um perigo. O que não significa que para nos esquivarmos desse risco, significa anular as emoções, muito pelo contrário. As emoções e os nossos gestos, eles são convidados a participar da nossa fé. Amém, irmãos? Então, sem dúvida alguma, há espaço para que as nossas emoções também sejam marcadas pelo Espírito Santo. Há espaço para uma alegria efusiva no culto. Há espaço para um choro que simplesmente é quase que inconsolável, como nós ouvimos no testemunho do irmão. Um choro que dura horas, um choro diferente. É possível que o seu sensório esteja ativado em uma experiência. É possível que você o perceba. É possível que você sinta coisas que talvez não sejam tão casuais assim. No entanto, o perigo do emocionalismo é fazer da emoção o centro. E pensar que Deus só se move quando você tem aquele tipo de experiência emocional. Quem entendeu, diga amém. O segundo perigo é o perigo do estereótipo. De você se ambientar a um tipo de manifestação e considerar que Deus só se move quando acontecer exatamente daquela maneira. Aí aqui eu não estou falando apenas de emoções, mas de práticas na igreja. Amém, irmãos? Aqui por vezes residem os saudosistas. Não, mas eu me lembro que acontecia dessa maneira. Se não acontece exatamente dessa maneira, então eu questiono se Deus ainda está aí. Irmãos, isso é extremamente perigoso. Em tentar encontrar um estereótipo de como Deus se move. É possível perceber que Deus se move de inúmeras maneiras. E tenho para mim que nas Escrituras o alvo não é ser exaustivo na maneira que Deus se move. Mas como Deus se move para nós é ilustrativo, segundo as Escrituras. Ele é capaz de se mover de maneiras completamente fora de ordem. É possível que Deus se movimente, age em nosso favor ou fale algo conosco de maneira muito sensível, muito sublime, muito suave. Da mesma maneira que Deus pode nos envolver em situações completamente chocantes e que nos tomam por completo. Amém? E todas as vezes que eu tento enquadrar a manifestação do Espírito para falar, o Espírito só se move desse jeito, aí eu estou estereotipando a ação do Espírito Santo. E isso é um perigo gravíssimo. Pessoas deixam de reconhecer quando Deus está se movendo por conta de um saudosismo barato e infantil.
porque só querem reconhecer que Deus se move de um único jeito. E nisso nós ofendemos a Deus, porque nós estamos dizendo: Deus, eu só aceito que o Senhor se mova da maneira que eu considero que é o movimento do Senhor. Amém, irmãos? Terceiro perigo. Então falamos aqui emocionalismo, falamos aqui dos estereótipos, e terceiro, da burocracia do Espírito. O que é isso? É quando a igreja tenta burocratizar as ações espirituais. É quando a igreja simplesmente agora ela vai departamentalizando as ações do Espírito Santo ao ponto de apagá-lo, ao ponto de ignorá-lo. Sabe aquele senso orgulhoso e soberbo, e muitas das vezes tentando se utilizar de um academicismo para diminuir o que Deus é capaz de fazer, diminuir a possibilidade de Deus fazer coisas que vão além do que a gente está acostumado. É burocratizar o Espírito. Amém, irmãos? Muitos dos problemas do emocionalismo tem a ver com considerar a experiência acima da doutrina, e isso é problemático. O que educa e instrui a igreja deve ser sempre a doutrina, e não as experiências. É aí que muita gente derrapa. Tem uma experiência insana e quer fazer da experiência regra, quer fazer da experiência doutrina, e isso é um problema grave. O que não deslegitima a própria experiência em si. Ficou claro isso? Amém. Quando nós falamos sobre experiências carismáticas, estamos falando sobre experiências, atenção ao conceito, estáticas, com X, extáticas, oriundo de êxtase. Amém? Êxtase, irmãos, é diferente de transe. Transe, você tem ali uma anulação da sua consciência, ou uma desorientação da sua consciência. A experiência estática, que é o grupo aí que envolve as experiências com os dons, as experiências sobrenaturais, não são experiências, atenção, que distorcem, limitam ou anulam a tua consciência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fui tomado pelo Espírito. E como foi? Não sei, perdi minha consciência. Perigoso isso. Experiência estática é diferente. O teólogo Paul Tillich diz da seguinte maneira: o êxtase não é uma negação da razão. É um estado mental em que a razão está além de si mesma. A razão estática continua sendo razão. Ela não recebe nada irracional ou antirracional, o que não poderia fazer sem se autodestruir, mas transcende a condição básica da racionalidade finita. Ou seja, a experiência estática, você ser tomado pelo Espírito, você ser marcado pelo Espírito, percebê-lo, sentir, perceber que você está provando de uma situação sobrenatural, que você não está ambientado, que você talvez não conseguiria explicar. Isso não desorienta a sua consciência. Amém? Isso não vai afetar o campo da razão. Então não há uma anulação disso. A experiência estática, de êxtase, não é uma experiência que você perde o controle. A palavra de Deus, meu irmão, ela não se contradiz. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então nós não podemos abraçar algo anulando outra verdade. Então o êxtase, ele revisita a dimensão corporal. O corpo participa dessa experiência. As emoções participam dessa experiência. O seu sensório, o seu sensorial participa. Você percebe. Há algo acontecendo. Glória a Deus, irmãos. Deus age dessa maneira. É importante considerar as descrições que a palavra de Deus traz para nós acerca do próprio Espírito Santo. Curiosamente, a expressão Espírito, que é amplamente utilizada para se remeter à ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento, é a expressão Ruach, que também é utilizado para falar sobre vento. Isso não significa que o Espírito Santo seja um vento, conceitualmente falando, mas que as maneiras pelas quais o Espírito Santo se comporta, muitas das vezes, é semelhante ao movimento de um vento, e o próprio Jesus utiliza esse tipo de expressão. Amém? Porque o Espírito Santo, ele é como um vento, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, não é assim? Então é possível a gente entender esse tipo de natureza acontecendo quando falamos sobre essas questões. Irmãos, ignorar o Espírito Santo,
ignorar as ações do Espírito Santo e a possibilidade de sermos visitados por Ele é algo grave. Grave em que sentido? Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, ele vai dizer da seguinte maneira: não apagueis o Espírito Santo. E sobre esse texto, Karl Rahner vai dizer da seguinte maneira: todos devemos nos preocupar com a possibilidade de sermos nós os exterminadores do Espírito, extinguindo-os pela presunção de sabermos tudo melhor, pela inércia do nosso coração, pela covardia, pela obstinação com que resistimos aos impulsos novos que surgem prementes na igreja. Ou seja, o mais grave da advertência de Paulo sobre não apagar o Espírito não é apenas a lembrança de que o Espírito pode ser extinto da igreja, mas o principal de que nós podemos ser os extintores. Mais assustador na advertência de Paulo do que reconhecer que o Espírito pode ser apagado é ter a consciência de que é possível que a igreja seja o responsável dele estar nesse processo de apagamento. Que Deus nos dê misericórdia para que nós nunca venhamos apagar o Espírito Santo. Você pode dizer um amém bem forte, irmão? E isso não é a responsabilidade exclusiva de quem prega. Isso não é a responsabilidade exclusiva de pastores. Isso é a responsabilidade da igreja. Porque o Espírito não atua apenas no culto. O Espírito de Deus habita em nós, irmãos. É possível de ignorá-lo nas suas experiências, manifestações, num culto público. Mas é possível também de ignorá-lo no nosso dia a dia. Ignorando a sua presença, ignorando a sua santidade, ignorando a sua voz, vivendo como se você não estivesse recebendo um hóspede, que ele habita dentro de nós. Amém, irmãos? Então essa é uma advertência dura, muito dura. O mundo moderno, irmãos, ele está inundado por falsas experiências. Nós vivemos em uma era complexa. A gente fala muito sobre isso aqui, e eu entendo que a igreja de Cristo tem que se atentar muito a isso. Muito a isso. Temos falado sobre o desafio de viver em comunidade. Esse desafio de viver em comunidade, irmãos, ele é possível de se perceber, inclusive, na nossa dinâmica de culto. Percebe como é difícil a gente ficar 3 minutos falando e conhecendo pessoas novas? Parece que é antinatural. Sim ou não, irmãos? Isso é esquisito. Porque nós nos acostumamos com uma ideia ultra individualista. Eu venho para o meu culto para praticar a minha fé, para ter a minha experiência, para voltar para a minha casa. Se antigamente pessoas chegavam mais cedo nas igrejas, para se conectar com os irmãos, para provar de comunhão, hoje, minoria chega no horário. E da minoria que chega no horário, a maioria fica no celular até o culto começar. Ignorar a comunhão é ignorar a capacidade do Espírito Santo de promover encontros. Me esquivar do contato com o próximo significa que eu não atribuo ao Espírito Santo divindade e santidade suficiente para provocar comunhão. A gente vive numa geração, irmãos, que só pensa em si. É o natural do ser humano. Então a gente precisa lutar contra isso. Junto dessa geração que só pensa em si, nós também estamos envolvidos na geração do estímulo. Há sempre uma expectativa de um estímulo novo. E convenhamos, irmãos, grande parcela das igrejas do Brasil entraram neste ciclo sem fim. Estímulo atrás de estímulo. Ou seja, a igreja tem que sempre trazer uma ultra mega novidade para manter os irmãos estimulados. Irmãos, a palavra de Deus e o Espírito Santo devem ser suficientes para que a igreja tenha coragem, ousadia, ânimo, para que a igreja, irmãos, encontre descanso. Ainda que seja válido, novidades, criatividade, glória a Deus por isso, nós temos times criativos. Você não pode ficar se movendo de novidade em novidade, porque isso é infantilidade, uma marca da geração. Eu preciso de estímulo, eu preciso de algo me estimulando. Ânimo não sustenta a fé. Ânimo não sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, se você está esperando algo para te animar, meu irmão, a sua fé precisa passar por um banho, por uma purificação. E eu creio que hoje é uma ótima noite para ser marcado pelo Espírito. Amém? Então a gente vive num mundo inundado de sensacionalismo vulgar, diria alguns autores, de hiperespetacularização, tudo tem que ser espetacular demais, e de um sentimentalismo fugaz. Essa é a receita do que diz respeito a experiências no tempo que nós vivemos.
Mas qual a resposta a isso, irmãos? Qual a resposta a isso? O grande autor C.S. Lewis vai dizer da seguinte maneira: a tarefa do educador moderno não é cortar selvas. Obrigado, meu irmão. Não é cortar selvas, mas irrigar desertos. A defesa certa contra os falsos sentimentos é infundir sentimentos justos. Ao matar de fome a sensibilidade de nossos alunos, apenas os tornamos presa mais fácil para o propagandista, quando este aparece. Pois a natureza faminta será vingada, e um coração duro não é proteção infalível contra uma cabeça mole. Basicamente, irmãos, nós precisamos entender algo. A resposta ao sentimentalismo exagerado, a resposta a essa cultura de espetáculo, a resposta a essa cultura de consumo, de estímulo o tempo todo, não é ignorar a experiência, não é ignorar o sentimento legítimo, não é ignorar essa expectativa santa de que Deus pode vir mais uma vez e nos marcar com a sua presença de maneira gloriosa e também espetacular. A resposta não é essa, porque senão nós entraremos em um processo de frieza, em um processo que duvida do que Deus é capaz de fazer. É possível interpretar exageradamente um evento, eu reconheço isso, irmãos, eu reconheço. Nem todo ajuntamento em nome de Deus é de Deus. Nem todo ajuntamento em nome de Deus que fala profecia supostamente em nome de Deus, e que acabam por não se concluir, significam que era de Deus. Nem todo ajuntamento que coloca lá e fala de Jesus, agrada o coração de Jesus. Então é possível sim interpretar exageradamente um evento. No entanto, também é possível interpretar mal um evento que é legítimo. E nós não podemos ir nem para um extremo nem para o outro. Vocês estão aqui? Porque às vezes na defesa de não ser feito massa de manobra, e ser inserido apenas em movimentos repetitivos, que outros estão fazendo, e se a maioria está fazendo, você deveria fazer, e infelizmente isso é muito utilizado, de forma a manipular as pessoas, e também possíveis manifestações. Mas a resposta a isso então não é se esquivar completamente e dizer que não existe, e dizer que o Espírito Santo não é capaz de nos marcar de maneira que nós não imaginamos. A resposta não é essa. Glória a Deus. Mais uma vez, nós não podemos desencadear uma visitação. Não somos nós os responsáveis por isso, mas é nossa responsabilidade, em espírito de oração, oferecer ao nosso Senhor uma igreja impregnada do Evangelho e que responda com ternura à sua presença. Essa é a nossa parte. Amém, irmãos? Então, se você vem ao culto para ser impressionado, para ver se acontece alguma questão para te animar, irmãos, em nome de Jesus, que você se arrependa. Amém, irmãos? Que você venha para o culto exposto para ser quebrado, para ser marcado, para que a sua fé se una à fé de outros irmãos, para que nós possamos olhar para o mesmo Deus, para o mesmo Cristo. Amém, irmão? Que os nossos encontros sejam marcados por uma paixão que é renovada, de inúmeras maneiras, de inúmeras formas. Que nós não venhamos a desperdiçar os momentos que Deus oportuniza para nós, para sermos igreja, para cantarmos em conjunto. Então, o que Deus pode fazer entre nós? Pelo que nós podemos orar com confiança? O que podemos esperar apropriadamente? O que devemos receber com entusiasmo? A resposta do pastor Raymond Ortland: somente a Sagrada Escritura pode responder a essas perguntas, e a Bíblia nos convida a procurar por visitações inconfundíveis da glória de Deus. Então, vamos permitir que Deus seja Deus para nós, vamos dar permissão para vê-lo em ação. Nem tudo que chamamos de avivamento é realmente avivamento, e nenhum avivamento real é perfeito, mas a verdade é que Deus pode avivar o seu povo, e isso é o que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto de Isaías 63 a 64, nós estamos falando de um contexto onde a nação de Israel, há um contexto histórico específico, amém? A nação de Israel, ali, o livro do profeta Isaías, ele vai percorrer todo um processo de exílio, pré-exílio, exílio e pós-exílio. A nação de Israel invadida pelo exército assírio, no momento seguinte, uma outra invasão do Império Babilônico, e ali você vai ter a Jerusalém, Judá, se tornando cativo, escravo. Você vê Deus atuando de maneira gloriosa, promessas de redenção e resgate acontecendo para aquele povo, e muitas promessas que nós enxergamos ainda em Isaías, elas têm um apontamento profético e são cumpridas em Cristo Jesus, amém?
Quando nós lemos aqui esse texto, irmãos, se puder colocar no telão, Isaías 64, verso 1. Presta atenção, olha essa expressão. Ó, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Se a gente pudesse fazer uma conexão, irmãos, quando se lembram da oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Percebe que aqui o autor bíblico, ele está numa santa expectativa de que o céu toque a terra. De que algo que foge da capacidade humana aconteça. É evidente, mais uma vez, essa expectativa de que céus fossem rompidos, ela é cumprida em Cristo Jesus, ratificada, ou seja, confirmada na vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, amém? Agora, nós poderíamos dizer que essa expectativa santa do céu tocando a terra, estaria definitivamente cumprida em Atos capítulo 2, caso a Bíblia se encerrasse em Atos capítulo 2. Só que nós enxergaremos Atos capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 27, 28. E o que nós enxergamos são elementos e fatos do Espírito Santo marcando todo um povo. Em alguns momentos, por meio de uma experiência carismática de uma família, em outro, onde há um ajuntamento da igreja, em outros momentos atuando poderosamente, direcionando ou levando um determinado evangelista até outro, em outros momentos com cura. Percebe que não há um padrão, há uma certeza de que o mesmo Espírito que foi derramado em Atos capítulo 2, continua atuando. Amém, irmãos? Então nós podemos enxergar para esse tipo de conteúdo profético de Isaías 64, a expectativa do autor de que os céus toquem a terra. Nós podemos considerar a profecia como de Joel, falando acerca de um Espírito que seria derramado nos últimos dias. E é muito fácil de compreender que nós, a igreja, desde a descida do Espírito, estamos vivendo os últimos dias. E que é possível, agora nas palavras de Tom Wright, é possível que nós, até que o grande casamento aconteça, é possível que nós possamos testemunhar os céus beijando a terra, vez após vez, até que o grande dia chegue, e a igreja se case com o seu Senhor e toda a terra seja transformada. Amém, irmãos? Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Então, as experiências com o Espírito, elas não são atividades programadas. Nós não podemos dizer para você, irmãos, terça-feira é a terça do avivamento, quarta é a quarta da cura, quinta a quinta da visitação. Não posso fazer isso. Isso é propaganda enganosa. Amém, irmãos? Dar a garantia do que há de acontecer, não. Mas sem dúvida alguma, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo devem ser sempre dias de fome, de busca, de paixão, de amor, de rendição, de humildade, de reverência. Porque isso não nos é opcional, irmãos. Não nos é opcional. Somos convocados a ter uma busca corajosa por novas e novas visitações do Espírito Santo. Arthur Skevington Wood diz: o Espírito Santo não se limita a um estereótipo, ele desfruta e exibe uma liberdade incondicional. Olha o que o texto diz: coisas novas que nós não esperávamos. Quem aqui está crendo para coisas novas que você não esperava? Diga amém. Agora tome cuidado, irmãos. A essencialidade da nossa fé não são as nossas expectativas. Quem entendeu, diga amém. As expectativas acerca de visitações do Espírito, elas fazem parte de uma espiritualidade madura que busca ao Senhor, mas ela não é o centro. Se a expectativa de ser visitado é o centro da sua fé, você tem um grave problema. Você vai viver de experiência em experiência, e Deus não te chamou para viver de experiência em experiência, mas para ter uma jornada com Ele, e no meio dessa jornada, ser marcado por experiências, amém? São coisas distintas. E da mesma maneira, aquilo que é essencial, que é a palavra de Deus, a vida de comunhão com o Espírito, é essencial para a salvação, para a jornada, para a maturidade. Mas isso, ser essencial não significa que é suficiente. Em que sentido? De experiência. Se a visitação não tivesse significado, se as descidas do Espírito Santo marcando o seu povo não tivesse significado, ora, o livro de Atos não faria sentido existir. Amém? Então não confunda o que é possível de acontecer com o que é essencial para que a sua vida amadureça.
Mas também entenda que o que é essencial e suficiente para salvação, perdão e maturidade, não necessariamente é suficiente a nível experiencial, a nível prático. Isso porque as experiências com o Espírito Santo, elas têm finalidade, elas nos marcam com um propósito. Por isso é legítimo que nós desejemos isso por isso. Um grande homem de Deus do século passado, não, alguns séculos passados, George Whitefield, em uma de suas falas diz: Deus, o Senhor, desceu entre nós. Algo especial aconteceu por meio do ministério da palavra. Deus sacudiu as montanhas da resistência. Ele queimou o matagal de preconceitos e de ideias falsas. Ele aqueceu a indiferença de corações frios e incrédulos. Ele tornou o seu nome conhecido. E aqui na oração profética de Isaías, o próprio Deus nos convida a pedir-lhe uma demonstração renovada do seu poder triunfante. Amém, irmãos? No contexto de Isaías 64, o povo estava clamando por intervenção. E era uma intervenção que envolvia o quê? Libertação mesmo, libertação de um cativeiro. Físico, geográfico, político, econômico. Eu não estou dizendo que nós vamos nos alinhar ao contexto, porque é um contexto próprio. Mais uma vez, o alvo aqui é entender como Deus atua nesses cenários. Nós lemos aqui e é possível perceber que o autor, ele praticamente oscila, né? Em alguns momentos ele vai dizer assim: olha, o Senhor virou o seu rosto contra nós. Em outros momentos, porque o Senhor não faz de novo. Em outros momentos ele vai dizer assim: eu sou impuro, eu sou um vaso impuro, carregado de pecado, os meus atos de justiça são imundícia. O que é isso, irmãos? O que é essa tensão entre plena consciência da limitação humana e plena consciência do poder ilimitado de Deus? O que é isso, irmãos? Se não alguém sedento pela presença. Ninguém experimenta por mais o poder de Deus, irmãos, altivo, orgulhoso. Ninguém que acha que sabe demais é marcado pela presença. Ninguém que acha que domina tudo da palavra de Deus é marcado sensivelmente pelo Espírito Santo. Porque estes que tratam Bíblia como matéria, simplesmente, irmãos, estão enrijecidos, fracos, frios e no automático. Recentemente, infelizmente, nós tomamos ciência aí a nível de Brasil, de circunstâncias bem embaraçosas. Volta e meia acontece, de um ministro, de um pastor, de alguém, que infelizmente cai em pecado vertiginosamente. Recentemente algo aconteceu, não aqui, em outro estado, em outra igreja. E eu e Camila, a gente começou a conversar, entramos assim, sabe, num sentimento de tristeza mesmo, por aquela ocorrência. Conversando com a Camila, eu estava dizendo para ela, assim: amor, quando nós estamos no ministério, a gente corre um risco tremendo de entrar no automático em nome de Deus. Porque uma coisa é a pessoa que não está no ministério, ou seja, o trabalho dela não envolve algo para Deus todos os dias. Quem está entendendo? Então, quando você se esfria, você rapidamente para de interagir com coisas que são aparentemente para Deus, entende ou não? É claro, irmãos, você nos conhece, nós somos uma igreja com senso missional. Tudo que fazemos para Deus é para a glória dele e a adoração, amém? Mas vocês estão me entendendo, né? No ministério, tudo que você faz envolve algo que tem a aparência de sagrado, é isso que eu quero dizer. E de fato é sagrado, assim como o seu trabalho, aleluia. Só que a frieza de quem não está no ministério, rapidamente ela vai consumindo a pessoa, ela vai atomizando, ela vai saindo de todo o contexto que é para Deus. A frieza e o processo de encolhimento, ele é mais facilmente identificável. Estão me entendendo ou não? Mas para quem está no ministério, irmãos, a pessoa precisa tomar muito cuidado de entrar no automático para Deus. E eu disse para ela assim: amor, eu preciso semanalmente, eu tenho vários momentos de estudo. Falei, mas tem alguns momentos que eu me disciplino a não estudar. E esses momentos são os mais importantes. É nesses momentos que eu permito ser quebrantado. Porque eu posso estudar, entregar uma bela mensagem e virar um ótimo comunicador de mensagem. Eu falei, mas isso não serve para nada se o fogo do Espírito não estiver queimando no coração. Então eu troco todo o estudo para ter momentos com o Senhor. E esses momentos é o que me mantém de pé. Vocês estão me entendendo ou não? Porque senão, irmãos, você está fazendo coisa para Deus o tempo todo, servindo o povo, fazendo coisas em nome de Deus para ajudar as pessoas. Então é aquela mistura de sentimento altruísta, sabe? De, poxa, eu faço coisas boas o tempo todo, que coisa maravilhosa, amém? E se você não perceber, você se torna um ativista em nome de Deus frio.
frio. E isso é possível ser testemunhado. Existem pesquisas gigantescas demonstrando que muitos pastores, irmãos, têm contato com a Bíblia uma vez por semana, apenas para preparar a mensagem de domingo. Irmãos, se você perder a paixão pelas escrituras, perder a paixão pela presença, irmãos, é questão de tempo, é insustentável a sua vida. Essa paixão pela escritura, o contato com o texto bíblico. Eu sou apaixonado em estudar, minha vida sempre foi estudar. Eu tenho que me disciplinar. Sai daqui livro, sai daqui comentário, sai daqui dicionário, sai daqui Bíblia interlinear. Eu quero ler o texto, eu quero ser visitado pelo Espírito, eu quero provar da paixão de quem está começando tudo de novo todos os dias. E dali nasce o arrependimento, e dali nasce a humildade, e dali nasce a dependência do Espírito, irmãos. Caso contrário, você vai entrando e sem perceber, numa cultura de espetáculo, de aplauso, completamente seco, vazio. E o pecado é implacável, ele te envolve, ele te seca. Em nome de Deus. Amém, meus irmãos? Então, repete comigo: eu devo deixar espaço para os mistérios divinos. Aleluia. Percebe que no texto, vai lá para Isaías 64, verso 4 e 5. Isaías 64, verso 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, ou nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem percebeu aqui que esse texto está vinculado, ele é citado em 1 Coríntios, amém? Só que lá Paulo continua dizendo que Deus nos revelou pelo Espírito Santo. A visitação do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo, é uma confirmação do profético, uma confirmação dessa profecia. Agora atenção aqui: trabalha para aqueles que nele esperam. Repete comigo: esperam no Senhor. Muito bem. Percebe, irmãos, que a verdadeira fé não é uma alavanca para forçar a mão de Deus. E isso tem deixado muita gente neurótica, maluca, achando que Deus está reagindo a você o tempo inteiro. Tem gente que está doente, irmãos, doente nas igrejas, porque se acostumou com o pensamento de que basta andar em fé, seja lá da maneira que for, ato profético, confessando, declarando, plantando banana, não interessa. Mas fazendo em fé, Deus vai fazer. Irmãos, isso é loucura. Deus não é o seu escravo. A fé não é a alavanca que vai movimentar a mão de Deus. A verdadeira fé espera por Deus, em uma postura de submissão confiante. Então aqueles que andam em fé, eles não são ansiosos espirituais tentando provocar Deus. Os que andam em fé são aqueles que descansam no Senhor, aqueles que nele esperam. Então esperar é uma marca, irmãos, daqueles que querem mais intimidade com o Senhor. Amém? Vamos ajustar isso. Pode seguir o texto, verso 5. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria. Segunda característica: praticar a justiça pela graça e misericórdia de Deus, não é por capacidade humana. Deus tem trabalhado em nós uma consciência de justiça social nos últimos anos de maneira intensa, e eu dou glórias a Deus por isso. Amém, irmãos? Então percebe, esperar no Senhor, estar atento à justiça. O que é isso? É dar continuidade à missão de Deus, de olhar para o vulnerável, de construir pontes, de não pensar apenas em si, mas de comunhão, de partilhar a dor, de identificar as dores ao seu redor. Isso é postura de adorador, isso é postura de gente faminta por mais de Deus, irmãos. Porque à medida que você se depara com a dor humana, à medida que você se depara com a vulnerabilidade, à medida que você se depara com o mundo caído, com tantas desigualdades, irmãos, você passa a sentir uma dor que Deus sente pelo seu povo. É um convite à intimidade. Deus continua: que se lembram de ti e dos teus caminhos. Então nós poderíamos dizer essas três marcas, amém? Esperam no Senhor, fazem justiça, e que se lembram de ti e dos teus caminhos. Há um texto em Deuteronômio 4, não precisa abrir lá, dos versos 5 a 8, que vai dizer assim da grande bênção da nação de Israel, de receber a lei do Senhor e de ter um Deus que é próximo. Repete comigo: palavra e experiência. Diga: doutrina e intimidade. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Amém? Ele tem palavra para nos instruir. Ele tem sabedoria revelada e registrada para você conduzir a vida de maneira sábia e assim glorificar a Deus em cada atitude, em cada decisão, em cada cenário da sua vida. E esse mesmo Deus que é uma presença inconfundível e onipresente é o Deus que
que tem a alegria de se fazer presente, se fazer percebido. E quando Ele se revela, irmãos, e nós somos encontrados nessa postura de busca, de fome, irmãos, não na garantia de que, eu já ouvi muito isso, olha, irmão, nós vamos nos ajuntar e vamos nos arrepender, porque o arrependimento traz o avivamento. Irmãos, por mais que isso pareça, não é verdade. Não é verdade. Amém? Parece que tem lógica. O arrependimento antecede o avivamento. Então vamos arrepender, o avivamento vai descer. Não vai por aí. Arrepender-se não é a garantia do derramamento. Amém? Mas os que cultivam o arrependimento, quando Deus, segundo a sua vontade, se manifesta, são encontrados por Ele em uma disposição de coração arrependido e sensível. Meu irmão, que o caminho não é outro que não seja ser marcado por Ele, com uma paixão renovada. Amém? Uma outra citação de Ortland: quando Deus rasga os céus e desce sobre o seu povo, um poder divino realiza o que o esforço humano em sua melhor forma não consegue fazer. Atenção aqui, irmãos, eu já era para eu ter encerrado, mas eu estou quase encerrando, amém? Hoje eu estou o pico do entusiasmo, aleluia. Mas está indo. O povo de Deus tem sede do ministério da palavra e o recebe com ternos derramamentos de alma. O domínio do pecado escravizador é quebrado. A reconciliação entre os crentes é buscada e concedida. Coisas espirituais em vez de coisas materiais capturam o coração das pessoas. Vai dando amém aí, meu filho, é para você. Uma igreja defensiva e tímida se transforma em um exército confiante. Os crentes sofrem com alegria por seu Senhor. Eles prezam a utilidade direcionada para Deus e não para o progresso em sua carreira. A comunhão com Deus é apreciada avidamente. Ainda, igrejas e organizações reformam suas políticas e procedimentos. Pessoas que sempre foram indiferentes ao Evangelho agora perguntam ansiosamente. E esse tipo de movimento espiritual atrai não apenas o extraviado isolado aqui e ali, mas também um grande número de pessoas. Uma onda de graça divina cobre a igreja e se espalha pelo mundo. Isso que acontece quando Deus desce. E é isso que nós como igreja devemos orar. Amém, irmãos? Então não se esqueça. Se você tem buscado ao Senhor e talvez não tenha tido uma experiência marcante para contar, se lembre, você não é a causa disso. Jesus não está derramando, atenção aqui, Jesus não está derramando o seu Espírito sobre a igreja de maneira constante, uniforme ou previsível. É aqui que muita gente falha e tem expectativa frustrada, na ideia da garantia, está me entendendo? E por vezes tenta validar a experiência pela emoção. É aí que entra no emocionalismo. Então aí pensa que ser visitado é sempre ter uma emoção profunda. Embora as nossas emoções, sim, são convidadas a participar da nossa espiritualidade. Glória a Deus. Por isso há aqui pessoas nesse momento chorando. Há pessoas aqui em um estado de graça. Há pessoas aqui percebendo o Espírito Santo atuando, amém? Eu posso dar testemunho, enquanto o time de música estava adorando, eu pude perceber algo do Espírito muito sublime. Tenho percebido sobre a nossa igreja algo sublime, algo arrebatador e suave ao mesmo tempo. Deus nos conduzido a um estado de graça maior, amém? Mas é possível estar no mesmo lugar e ignorar o que está acontecendo. É possível estar no mesmo ajuntamento e ainda assim ser indiferente ao que Deus está fazendo. Encerrando. A qualquer momento e em qualquer medida, sobre qualquer igreja, o soberano Senhor é capaz de enviar as chuvas de seu Espírito para a sua maior glória, nossa mais rica alegria e a salvação das nações. As experiências com o Espírito, essas porções de derramamento, sejam elas em medidas individuais, sempre com uma finalidade coletiva, ou em porções coletivas, quando a igreja está reunida, ou então visitações que são possíveis de ser experienciadas na sua casa. Pastor, eu posso clamar por experiências do Espírito na minha casa, ao redor da mesa com meus filhos? Sim. Coloque isso diante do Senhor, clame a Ele. Cultive uma cultura de fome da presença com seus filhos e sejam marcados pelo Espírito Santo.
Compreenda a essencialidade das Escrituras. Não se vive de experiência em experiência, mas há espaço para que nós cultivemos essa expectativa de que o mesmo Deus que fez no passado fará de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Amém? Então, em nome de Jesus, por meio dessa mensagem, que a gente compreenda a chamada de Deus, para que nós sejamos, ou busquemos, um tipo de sensibilidade ao Espírito, que talvez antes nós não, ou ainda não provamos. Eu gosto da fala do Gutierrez Siqueira, que inclusive já veio na nossa igreja, que diz: a experiência carismática, estática, sobrenatural, o que se sente é uma combinação simultânea entre prazer e peso. Amém? É um prazer, é um deleite diferente. É ao mesmo tempo que um peso, mas um peso também diferente. Não é o peso de uma carga como de alguém que te culpa, te condena, de um erro. Mas é um peso de uma percepção de uma realidade que se sobrepõe à realidade natural. Amém? Ancorando aqui com a mensagem da pastora Milka, a realidade do Espírito, ela se sobrepõe às explicações apresentadas pelos naturalistas e existencialistas. Existe uma realidade sobrenatural. E a experiência carismática é a materialidade, a corporalidade de uma fé que se recusa a ser mera abstração teórica. A nossa dedicação no ensino, a nossa dedicação de entregar a doutrina sólida, pura, direta para a igreja, para uma igreja ser robusta e bem alimentada, não significa que nós como igreja não estamos buscando por atividade de enchimento do Espírito Santo. Amém, irmãos? Como isso vai se desenvolver? Tem vários desdobramentos. Vários. É possível que nós tenhamos ações do Espírito Santo. Ações do Espírito Santo acontecendo de maneira pontual no culto público. É possível que Deus nos oriente a uma ministração específica com as pessoas aqui. Amém? Glória a Deus. Fechando de todo o coração, irmãos, eu preciso trazer isso de maneira mais prática. Alguns irmãos perguntaram: pastor, tem coisas que aconteciam no começo da igreja Edris que não acontecem mais, que você faz questão que não aconteça mais? Com toda certeza. Sabe o nome disso? Crescimento, irmãos. Experiência, maturidade, amém? E glória a Deus por isso. Tem coisas que nós fazíamos e não fazemos mais. Por quê, irmãos? Porque a gente cresceu no conhecimento das Escrituras e porque a gente reverencia o Senhor, sendo sóbrio nas suas atuações. Nós já fomos uma igreja que fazia sala profética antes de conferência. E com todo respeito, isso é uma grande uma irresponsabilidade. Sem previsão das Escrituras, com 40 pessoas entrando e saindo, e as 40 que estão dentro são uma máquina de entregar a palavra. Irmãos, de todo coração, o desdobramento disso é o meu gabinete entupido de gente, completamente confuso com supostas palavras que receberam. Uma máquina de ilusão. Se há palavra, que seja compartilhada. Você não precisa de uma estrutura, de uma fila e de um ambiente onde supostamente aquelas pessoas que estão lá dentro são mais espirituais que outros para te entregar algo. Amém, irmãos? É o tipo de coisa que não acontecerá mais. Já não acontece há alguns anos. Outra coisa é entender que Deus se manifesta com múltiplos dons no meio do culto público e fora dele, irmãos. Amém? Fora dele. Não é passei pelas cortinas, adentrei ao véu, aleluia, agora estou no santo dos santos. Não é isso. Deus fala além das cortinas, amém? Tanto para dentro quanto para fora. Então são práticas. É possível que pessoas passem por experiências onde o Espírito Santo vai despertar em você elocuções proféticas, profecias com fala, idioma conhecido, ou com outras línguas. É possível, nós somos uma igreja carismática, nós cremos nisso. Agora, como isso vai se desenvolver, nós não podemos restringir a um estereótipo, sendo que a própria Bíblia não restringe. É possível perceber pessoas que tiveram experiências carismáticas de enchimento do Espírito mediante imposição de mãos, mas isso não é a regra. É possível perceber pessoas que foram cheias do Espírito sem imposição de mãos. Amém? Então nós vamos até onde a Bíblia nos permite ir. E aquilo que a Bíblia nos coloca a expectativa de que pode acontecer, assim nós devemos observar. O que aconteceu exatamente em Atos, obrigatoriamente vai acontecer da mesma maneira conosco? Não sei. Mas o que aconteceu em Atos gera em nós uma possibilidade.
Gordon Fee, salvo engano, ou Walter Kaiser Jr., que diz isso. Ao aproximar dos textos de Atos, dos registros, tem coisa ali que você não vai ler e falar assim, se aconteceu, tem que acontecer comigo, certo? Tentar colocar um caráter prescritivo para algo que é descritivo, mas se aconteceu em Atos, você deve se perguntar, será que pode acontecer comigo? E aí você entra nessa zona de mistério. Oh, aleluia, para quem é pentecostal é mistério, aleluia. E nessa zona de mistério muitas coisas acontecem. Glória a Deus, meus irmãos. Então neste momento eu quero que você fique de pé. Quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos, nós vamos cantar uma canção. Se você conhece, você pode cantá-la com os olhos fechados, ou então você se atenta aí ao telão. Mas se puder fechar os olhos, é mais no sentido de não se distrair nesse momento, tá? Uma canção bem conhecida, todo mundo conhece. Mas ela é importante para que a gente possa fechar o culto hoje aqui. Vamos lá? Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Você pode cantar isso, meu irmão. Se você puder erguer as suas mãos. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem
Levante suas mãos. Vamos cantar isso juntos. De novo, faz de novo o seu povo clama a ti. Faz de novo o seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. Permita que o Espírito Santo te conduza nessa experiência. Sim, as emoções podem fazer parte, elas não são o centro, mas elas podem fazer parte dessa experiência. Como o profeta Isaías, reconheça a sua limitação como vaso imperfeito. Reconheça diante de Deus a sua imperfeição, os seus atos de justiça enquanto imundícia. Sabe, isso é se colocar humilde diante da realidade da presença de Deus. A busca por essas experiências com o Espírito Santo, elas não são apesar da doutrina, mas por causa da doutrina, que nos aponta a realidade de um Deus que é real e verdadeiro e que toca o seu povo. E nós podemos admirar a beleza da sua presença e podemos ser marcados pela tua presença, independente do resultado de uma resposta ou de uma cura, mas o simples fato de podermos contemplar e interagir com aquele que tem um amor sublime e que vem na nossa direção. Existem cadeias que o seu raciocínio não vai quebrar. Existem lutas que a sua disposição, o seu saber, até o seu ânimo não vão conseguir resolver. Se coloque vulnerável, disponível e ser marcado pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está com o seu cônjuge agora, se você puder pegar na mão dele ou dar um abraço nele, se porventura o seu filho estiver junto, se reúna. Se você sentir a vontade de estar conectado com alguém, um amigo, um irmão em Cristo, esse é o momento, não por obrigação, é apenas uma sugestão. O que dizer, o que fazer quando ele vem? O fato é que a Bíblia nos diz: ele vem, ele veio e ele vem, ele veio e ele vem. E quando ele vem, somos marcados, somos tocados, percebemos um pouco mais da sua presença. O que fazer quando ele vem? Sim, ele vem Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Sejam cheios do Espírito Santo. O que dizer? Sejam cheios do Espírito O Santo. que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui faz de novo, faz de mais uma vez. Com os olhos fechados. Se você está aqui nessa noite e percebendo a ação do Espírito Santo, seu coração está derretido pela presença dele. Como testemunhou John Wesley, meu coração se derreteu diante da realidade da presença de Deus. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer voltar, sabe, eu falei aqui sobre circunstâncias de frieza e você talvez se veja nesse sentido. Quero orar por você. Você que quer entregar
entregar o seu coração para Jesus, ou que estava frio, distante, e não quer desperdiçar um momento como esse, como igreja, no lugar onde você está, levante sua mão que eu quero orar por você. Graças a Deus. Quantos mais? Graças a Deus. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus? Vou dar um passo distante da frieza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica com a mão levantada, vocês que levantaram as mãos, fica com a mão levantada, continue. Vou pedir que rapidamente ali, voluntários ou os pastores se aproximem. As pessoas aqui, gente lá no fundo, gente ali, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, irmãos, eu extrapolei o horário. Estou encerrando. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esses irmãos que levantaram suas mãos. Tem gente ali ainda com a mão levantada. Se não chegou ninguém, fica com a mão levantada. Nós oramos. Você não precisa estar na escala não. Se você é da igreja, pode se aproximar. Obrigado, Pai, pelo fogo do Teu Santo Espírito tocando esses irmãos. Nós cremos que hoje uma vida espiritual está sendo reavivada. Em nome de Jesus, Pai, toda frieza sendo solapada agora em nome de Jesus. Um novo começo. Teu Santo Espírito preenchendo as lacunas, quebrando as resistências, quebrando resistências nessa noite, aquecendo aquilo que estava em estado neutro, frio, marcados pela presença de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte: eu vou orar para a gente encerrar o culto, mas eu quero deixar vocês à vontade para aqueles que quiserem, vamos dizer assim, beber um pouco mais. Amém? Vou pedir para o time de música continuar mais um pouquinho. Eu vou orar para encerrar a liturgia, mas aí dá liberdade. Amém? Quem tiver que buscar as crianças, fica à vontade. Mas se você quiser beber um pouco mais, desfrutar um pouco mais de um tempo como esse, aí eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha para cá para frente, para a gente continuar adorando o Senhor um pouco mais. Amém? Sem imposição, sem obrigação alguma. Fique à vontade. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela realidade da Tua presença. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor, a cultivar a humildade diante da Sua presença. Nos livra da soberba, nos livra do orgulho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é capaz de aquecer o mais frio coração. O Senhor é capaz de despertar paixão em quem estava completamente, simplesmente apagado. Senhor, que a mensagem de hoje e a Sua presença gloriosa sejam consideradas de hoje em diante em um nível diferente. Somos uma igreja bíblica, Pai, e porque somos bíblicos, somos marcados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Domingo que vem nós vamos para uma camada mais profunda, graças a Deus.